Olá, tudo bem? Conseguiu dar uma olhada nos exercícios deixados das aulas passadas? Conseguiu resolver aqueles exercícios? Refez? Fez uma leitura? Deu uma olhadinha nos slides? Que bacana, então você está no caminho certo. Eu tenho certeza da tua aprovação em boas universidades após esse curso do Arrase no Enem. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso assistindo às nossas aulas sempre, com dedicação, tá ok? Lembra que nós discutimos na última aula a questão do movimento retilíneo uniforme, aquele movimento feito com velocidade constante em linha reta. Lembra disso? Pois é, o interessante é que nós vimos uma equação. Lembra da equação do sorvete? Uma brincadeirinha, S igual a S0 mais VT, que rege o movimento executado com velocidade constante, a equação horária das posições. Lembra disso? Pois é, essa equação ela gera gráficos e é isso que a gente vai ver nessa aula, tá ok? Dá uma olhadinha lá, olha lá. Aula de física. Aula 5, gráficos do movimento retilíneo uniforme. Dá uma olhada nessa foto, olha só, o avião deixando marcada a sua trajetória no céu em linha reta. Se a gente acreditar que ele já está em velocidade de cruzeiro, que a velocidade é constante, né? A gente pode imaginar aproximadamente constante, ele está executando o que a gente está estudando exatamente, um MRU, tá? Então é isso que a gente está vendo. Dá uma olhada, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu naquela aula. E a gente viu a equação horária, que nasceu daquela equação da velocidade média, lembra? Então a equação horária do movimento retilíneo uniforme, S igual a S0 mais VT, eu tenho certeza que você deu uma olhada na aula passada, então você lembra o que cada letrinha dessa designa, não é? S é a posição final, ou espaço final, S0 é a posição inicial, quando você começou a estudar o movimento, o móvel ocupava uma certa posição, um certo espaço na trajetória orientada. Então essa é a posição inicial. A velocidade que manteve-se constante e o tempo, T, tempo, tá ok? E essa é uma equação, repare no formato dela, ó. Olha o formato dessa equação. Ela é uma equação do primeiro grau. Olha lá como é que os professores de matemática mostram. Na verdade, os professores de matemática, eles escrevem um pouquinho diferente, né? Eles escrevem y igual a ax mais b, né? Mas para ficar parecido com a equação que a gente tem aqui da física, eu coloquei primeiro o b, que é o coeficiente linear, lembra disso? B é o coeficiente linear, é o S0, a gente já vai ver no outro slide isso, e aqui o ax sendo o VT. Mas é exatamente o formato, essa equação da física, a equação horária do movimento retilíneo uniforme, tem exatamente esse formato aqui, que é o formato de uma equação de primeiro grau. Tá ok? Tudo bem? Compare, ó. Legal é comparar. Vamos para o próximo slide que você vai ver, ó. Compare, comparando. Então veja, S igual a S0, então repare que o S0 é o B, vou dar uma olhadinha aqui, e o V é o A lá da equação da matemática, certo? Então a velocidade faz as vezes do coeficiente angular para nós aqui, e o espaço inicial, a posição inicial, faz as vezes do que os matemáticos chamam de coeficiente linear. Tá ok? Lembra da importância de cada um desses coeficientes? O coeficiente angular, a palavra está dizendo, né, tem a ver com o ângulo que essa reta vai fazer com o eixo x. A gente vai ver isso na física com mais calma aqui daqui a pouco. E o coeficiente linear vai mostrar para a gente em que posição a reta corta o eixo y, né, que vai ser para nós o eixo das velocidades. Tranquilo isso, gente? Certo? Vamos só recapitular rapidinho. O S0, posição inicial da física, é o coeficiente linear lá daquela equação da matemática. E a velocidade, que lembra que para nós a velocidade é constante, CTE é a abreviação de constante, é o coeficiente angular lá da matemática, que tem a ver com o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal, o eixo x. Tranquilo isso? É legal fazer, quer ver? Ó, vem para mim um pouquinho aqui. Ó. É legal amarrar esse conhecimento. É bacana você amarrar coisas que a matemática fala com aquilo que a física exibe, né? Afinal de contas, nós da física utilizamos a matemática para descrever o mundo, para descrever o universo, a natureza, como eu já tinha dito na aula passada. Então, por que você vai ficar enchendo a cabeça de equação? Lembre que S igual a S0 mais VT é uma equação do primeiro grau e vale tudo o que você aprendeu lá na matemática referente a equações de primeiro grau, né? Então, amarra isso, dá um nó nessas coisas e isso facilita bastante o estudo, não só da física como da matemática. Às vezes a física, ela dá uns cliques na cabeça da gente, tipo, então é por isso que na matemática funciona desse jeito. Procure essas coisas, não só aqui nesse momento, procure isso sempre, né, em qualquer ramo da física, da matemática, qualquer pedaço, né, da química, certo? Faça isso porque isso ajuda muito a tua compreensão. Você, na verdade, está aprendendo duas coisas e armazenando em menos espaço.
né? Tá ok? É bacana, boa dica. Vamos adiante? Volta lá. Então, como a equação é do primeiro grau, a gente espera o quê? Retas. Lembra disso? O gráfico gerado por equações de primeiro grau são retas. Então, eu estou exibindo aqui duas situações. Uma situação onde ocorre o movimento progressivo. Lembra? Vimos isso na aula passada. Movimento progressivo é aquele movimento feito preferencialmente na direção positiva do eixo X ou do eixo S lá das posições. Lembra disso? Ele saiu de uma posição e no final ele ficou mais à direita em relação à posição da onde ele saiu. Então ele executou no final das contas um movimento progressivo e a velocidade média dele ficou positiva. Então a velocidade é positiva. E lembra que essa velocidade agora, ela é constante, né? A velocidade no movimento foi sempre a mesma. Então a velocidade aqui, ela é maior que zero e é constante, tá ok? Por isso que gera essa reta. Se a velocidade não fosse constante, nós não teríamos uma reta. Isso é uma discussão para mais tarde, tá certo? Então dá uma olhada nesse gráfico feito com velocidade positiva. Uma maneira de você se convencer de que essa velocidade realmente é positiva é você perceber que ele saiu dessa posição aqui, ó, eu vou pintar bem aqui, depois eu apago, porque eu estou cobrindo ali, né? Mas ó, depois eu apago. Então ele está saindo dessa posição, essa é a posição inicial dele, deixa eu até colocar aqui, ó, essa é a posição inicial, e repare que ele está saindo de uma posição inicial negativa. Eu não sei quanto vale, a gente podia imaginar menos 5, menos 3, mas ele está saindo de uma posição negativa. O tempo está passando, repare que o tempo vai contando aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vai contando. À medida que o tempo está passando, esse móvel está ocupando posições cada vez maiores, concordam comigo? Né? Lembre que 0 é maior que menos 2, por exemplo, então ele está aumentando a posição. Então vejam que os valores de posição dele, à medida que o tempo vai passando, está aumentando. Então ele está andando a favor do sentido positivo da trajetória, repare. Ele está andando para cá, ele está andando no sentido positivo da trajetória. Cuidado, porque às vezes, eu já vi isso acontecer algumas vezes, às vezes o aluno se distrai e acha que o cara está andando aqui em cima dessa reta. Gente, isso é só um gráfico, isso não é uma rampa para o cara subir, hein? Deixa eu apagar o cidadão que não tem nada a ver. Ele está andando em linha reta. Lembra que nós estamos estudando um movimento retilíneo uniforme, não pode esquecer disso. E ele está andando então nessa reta, ele está andando nessa estrada reta a favor da trajetória. Por isso que a velocidade é positiva, certo? Então repare que a inclinação do gráfico é essa que vocês estão vendo aqui, certo? Ela tem uma inclinação característica de uma equação de uma função, melhor dizendo, crescente, porque nesse caso a velocidade é positiva. Então se você olhar para a equação, aqui a velocidade realmente ela é positiva, o que caracteriza o movimento progressivo e o gráfico tem essa aparência. Só por curiosidade, repare que nesse momento aqui, ó, né, nesse instante T ali que eu marquei, o que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa muito importante, muito legal, que muitas e muitas vezes é cobrado em questões. O que está acontecendo naquele tempo T ali? O móvel está passando pela origem. Repare que ele saiu, por exemplo, da posição menos 5 e nesse tempo ele está passando pela origem. Ele está passando em cima do zero da trajetória. Lembra daqueles gráficos das aulas passadas, daquele do carrinho? Lembra que tinha lá o zero, que era a origem das posições? É isso que eu estou mostrando agora no gráfico. Aquele instante onde a reta característica do gráfico corta o eixo dos tempos, naquele local, naquele tempo, o S é zero. Então ele está passando exatamente em cima da origem das posições nesse momento. Tá claro isso? Tranquilo? É bacana você amarrar todo esse conhecimento que a gente está trazendo hoje para você com o que a gente já viu nas aulas passadas. As coisas vão se somando, tá ok? Beleza? Vamos voltar? Olha lá. Outra coisa interessante, então, é perceber que essa inclinação aqui é uma inclinação característica de uma equação de primeiro grau com o coeficiente angular positivo. Por isso que a velocidade é positiva. Tranquilo isso? Tudo bem? Vamos ver o outro gráfico que está aqui do lado. Fora a inclinação da reta, os raciocínios são semelhantes. Ó, aonde a reta corta o eixo S, o eixo Y lá da matemática, você encontra o coeficiente angular, né? Você encontra o S0. Tá certo? Nesse caso, o S0 agora é positivo, ele está saindo de uma posição positiva. Só que o que está acontecendo? À medida que o tempo está passando, ele está ocupando posições cada vez menores. O que acontece nesse momento aqui, ó? O que acontece nesse tempo T ali agora?
Ah, professor, ele passa pela origem das posições, como aconteceu no gráfico anterior. Exatamente. Ele está passando exatamente na origem das posições, só que agora ele está vindo do lado positivo e está andando para o negativo. Ele está andando no sentido negativo da trajetória. E reparem que para esses tempos aqui, ó, ele já está ocupando posições que são negativas. Tá claro? Tudo bem? Então isso mostra que ele está realmente andando no sentido negativo da trajetória. Eu vou apagar e repare o seguinte, repare que o positivo está para cá. Quem anda para lá anda no positivo, que foi o que aconteceu aqui. Nesse caso, ele está andando assim, ele está voltando na trajetória, ele está ocupando posições cada vez menores. Então, ele tem um deslocamento negativo. E se o deslocamento dele é negativo, quem é negativo também? Essa velocidade vai ser menos v. Professor, mas tem um mais escrito ali na frente. Não tem problema, esse mais é da equação. Aí ficaria mais menos vt. Tá claro? Ó? Tá clara essa questão? Né? O mais que tem ali é da equação. Se a velocidade é negativa, ela traz o sinal junto. Aí fica mais menos v vezes t. Mais com menos dá menos. Tá ok? Tranquilo? Volta lá. Então, embora tenha esse mais aqui, a velocidade é negativa. Ele está voltando agora na trajetória. Então, nós dizemos que o movimento é retrógrado. Tranquilo isso, gente? Bacana? Então, só para encerrar, só para a gente passar para frente, quero ressaltar dois pontos importantes. Esse ponto aqui, ó, vamos marcar nos dois gráficos simultâneos. Ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. O que eles indicam de importante? O que eles indicam de importante? A posição inicial. Veja que no instante zero é a posição que ele está ocupando. Então, S0. Nem sempre o S0 é zero. Veja que nos meus gráficos não é zero. Nenhum deles é zero. Quando que o S0 é zero? Quando parte da origem aqui, ó. Quando o gráfico é assim, ó. Certo? Mas os gráficos não são assim. Então, nenhum dos meus móveis partiu da origem. Eles partiram de outros lugares e acabaram passando pela origem. Professor, pode não passar pela origem? Pode. Imagina que ele saia daqui, ó, e faça assim, ó. Quando é que ele vai passar na origem? Nunca. Esse aqui, ó, ele sai daqui e vem para cá. Quando que ele vai passar na origem? Nunca. Certo? Tranquila a ideia? Então, esse ponto é bastante importante. E quem na equação indica esse ponto? O coeficiente linear, exatamente o S0 que está lá sozinho. Tranquilo isso? E o outro ponto, obviamente, relembrando, aqui, onde as retas cortam o eixo dos tempos. O que acontece nesses intervalos de tempo aqui? O móvel passa pela origem. O móvel passa pela origem. Eu tenho certeza que você não vai esquecer desse negócio. Tranquilo isso? Tudo bem? Então, a equação do primeiro grau, S igual a S0 mais VT, pode gerar retas como essas que vocês estão vendo. Função crescente, né? Função crescente e essa função decrescente, como os matemáticos gostam de mostrar. Tranquilo? Beleza até aí? Tranquilão? Vamos ver mais gráfico? Vamos adiante? Olha lá, ó. Tem mais uma questão bacana nesse gráfico, eu peguei esse para mostrar para vocês. Então, tudo que a gente viu aqui, né? Posição inicial, aqui um instante em que passa pela origem. E imaginem que eu, nesse momento aqui, ó, para esse ponto do gráfico, eu peguei uma reta tracejada, vertical, e aqui uma outra tracejada que não aparece aqui por causa do eixo, e fechei um triângulo. Tá? Então, veja o triângulo que eu fechei aí, ó, certo? Vejam essa inclinação que eu chamei de alfa. Esse alfa é a inclinação que a reta, o ângulo que a reta forma com o eixo dos tempos, com o eixo x lá da matemática. Se você pegar a tangente desse ângulo, lembra o que é tangente? Lembra da tangente lá da matemática? Né? Acho que o Roberto e o Coruja estão mostrando essas coisas para vocês, né? Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembra disso, da coca? Tudo bem? Tranquilo? Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembrou disso? Quem que é o cateto oposto a alfa? Lá o ΔS, ó. Ele está oposto. O oposto está lá do outro lado. E adjacente é estar ao lado. Né? Quem está adjacente está ao lado. Então está aqui o alfa adjacente. Quem que está adjacente é o alfa? O ΔT. Então, faça a tangente. Tangente de alfa é o cateto oposto ΔS dividido pelo cateto adjacente ΔT. Ora, mas o que é ΔS e ΔT? O que é ΔS sobre ΔT? Velocidade média. Como nós estamos estudando o movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, lembra que velocidade média e velocidade instantânea têm o mesmo valor? Discutimos na aula passada. Lembra disso? Então eu posso escrever no lugar de Vm, eu posso escrever V. Foi isso que eu fiz. Volta lá, ó. Olha aqui, ó. Ó, V, tá certo? Então, no final das contas, o que a gente tem? Que a tangente desse ângulo, ele é igual à velocidade. Se você tiver condições de medir esse ângulo e tirar a tangente dele, você vai conhecer a velocidade desse móvel que está andando em linha reta com essa velocidade constante.
Tranquilo? Beleza? Então essa é uma relação bastante importante. A tangente desse ângulo é igual a V. E quanto maior o ângulo, maior vai ser o valor da tangente, não é isso? Maior vai ser a velocidade. A gente pode ver isso nesse tipo de... Aliás, nesse aqui ainda não. No outro aqui, ó. Nesse aqui a gente vai ver o que eu estava falando. O que a gente está vendo nesse gráfico aqui é o seguinte. Eu tenho 3 móveis. Imagine o móvel A, o móvel B e o móvel C. E repare que o ângulo alfa que eles formam aqui, ó, dá para ver aqui, ó, é exatamente o mesmo. Concordam comigo? Ora, se a tangente de alfa é igual à velocidade, e esses 3 móveis com essas retas paralelas, com esses gráficos, com essas retas que caracterizam o movimento deles, são iguais paralelas, vamos dizer assim, iguais não, igual realmente não é, mas paralelas, o que a gente conclui? Que a velocidade do móvel A é igual à velocidade do móvel B, que é igual à velocidade do móvel C. Concordam comigo? Né? Se você voltar no slide anterior, olha aqui, ó, o ângulo, a tangente desse ângulo é igual à velocidade. Ora, se essas 3 retas formam o mesmo ângulo com a horizontal, eles têm a mesma velocidade. Então eles diferem no quê? No que eles diferem? O que eles têm de diferente, já que a velocidade é a mesma? O móvel A, o móvel B e o móvel C se movimentam com a mesma velocidade. Então o que eles têm de diferente? O que eles têm de diferente? A posição inicial. Eles partiram de posições diferentes, né? Olha lá, vamos olhar no gráfico. Olha aqui, ó. Esse partiu de uma posição negativa, menos S0. Esse B partiu da origem. Esse sim partiu da origem, reparem. Quando a gente começou a estudar o movimento, ele estava em cima da origem. E o outro C partiu de uma posição positiva. Como eles têm a mesma velocidade, eles vão sempre guardar essa mesma distância entre eles. Tá ok? Ninguém vai se aproximar de ninguém. E por que eu sei que eles estão andando para o mesmo lado? Porque todos eles têm velocidade positiva, concordam? Por causa da inclinação, todos eles têm velocidade positiva. Então todos eles estão andando no sentido positivo da trajetória. Então eles vão ficar sempre com essa mesma distância. Quer ver uma coisa? Pega esse intervalo de tempo t aqui, ó. Deixa eu apagar essa velocidade. Veja só. Aqui, ó. Ele vai estar nessa posição e nessa posição aqui, ó. Projeta lá, ó. Ó, repare que as distâncias são exatamente as mesmas que a gente tinha lá embaixo. Percebe? Entendeu o que eu quis dizer? Então eles realmente estão andando com velocidade constante. E as equações horárias, deixa eu apagar a bagunça que eu fiz aqui, e as equações horárias vão ficar como? S igual a S0 mais VT. Para o A, como é que vai ficar para o A? Menos S0, porque ele parte de uma posição negativa, mais VT, ele tem velocidade positiva. O SB, como o S0 é 0, não precisa colocar na equação, né? Ficaria mais 0, não precisa ficar mostrando. Então, essa é a equação horária de B. Professor, está faltando o coeficiente linear. Exatamente, o que caracteriza o fato dele ter partido da origem, certo? E de C, olha lá, ele saiu de uma posição positiva e tem a velocidade constante. Reparem que todos eles têm a mesma velocidade mais V, certo? Tranquila a ideia? Já esse outro gráfico mostra outros corpos A, B e C com velocidades diferentes, concordam? Porque os ângulos são diferentes. Ó, esse aqui é o ângulo alfa do A, esse do B vamos chamar de beta, e esse ângulo do C vamos chamar de alfa, beta, gama, certo? Vamos chamar de gama, lá, alfa, beta, gama. Então a tangente de alfa é diferente da tangente de beta, que é diferente da tangente de gama. Então as velocidades são diferentes. Então quem tem a menor velocidade? A, porque ele tem a menor inclinação. Quem tem uma velocidade intermediária é B, e quem tem a maior velocidade é C, porque está mais inclinado. Faz sentido, né, gente? Porque se você olhar assim, ó, se você pegar aqui, vamos imaginar esse intervalo de tempo aqui, ó. Peraí, não ficou bom. Aqui. Vamos imaginar esse intervalo de tempo aqui, ó, certo? Se você for para o gráfico A, olha o tanto que ele andou. Vai na reta e vai para o eixo. Ele andou esse tantinho aqui, ó, nesse intervalo de tempo. O B, ele já andou isso aqui, ó. Quer ver como ele andou mais, ó? Ó, ele já andou mais, ó, repare. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Tá meio bagunçado assim, ó. Mas olha lá, olha no C, olha o tanto que C andou, ó. Ó, C estava aqui inicialmente, né, no meu intervalo de tempo, não inicialmente no início do problema, mas inicialmente no meu intervalo de tempo aqui, ó, certo? E ele veio, no final das contas, para cá. Olha o tanto que ele andou. Tá? Então, repare, ó, olha o que o C andou, o que o B andou e olha o tantinho que o A andou. Ora, quem que anda mais no mesmo tempo? Lembre que aqui é o mesmo intervalo de tempo ΔT. Quem é que anda mais no mesmo intervalo de tempo? Quem tem uma velocidade maior. Quem está mais rápido, vamos imaginar, passou 5 segundos. Quem que vai ter andado mais? Quem tem a maior velocidade. É isso que o gráfico está mostrando. Tranquilo? É isso que esse gráfico está mostrando para a gente. Tranquilo até aqui? Joia?
Então tá bom, vamos voltar lá? Lá. Vamos adiante. Então, tudo que nós vimos até agora, deixa eu ressaltar bem, deixa eu voltar aqui, tudo que nós vimos até agora refere-se ao gráfico da posição pelo tempo. Pode ver, ó. Gráfico posição pelo tempo. Posição pelo tempo. Ó, gráfico do espaço ou posição em função do tempo. Posição em função do tempo. Tá ok? Agora, a gente vai dar uma olhada em outro tipo de gráfico. Cuidado para não confundir. Tá? Então, o que vimos até agora refere-se... Tudo que nós vimos até agora refere-se à equação S igual a S0 mais VT, que é a equação horária das posições. Então, nós montamos o gráfico de S pelo T e discutimos todos os detalhes importantes referentes a esse tipo de gráfico, certo? Agora, vamos dar uma olhada no gráfico da velocidade. Volta lá, olha lá, gráfico da velocidade. Então, tá aqui, ó, velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo, aqui, velocidade pelo tempo. Agora, a velocidade é constante, a gente sabe disso. A velocidade, ela é CTE, abreviação de constante. A velocidade é constante, nós estamos estudando o movimento retilíneo uniforme, certo? Então, repare o gráfico da velocidade constante, ó. Nesse intervalo de tempo, a velocidade é aquela, né? A gente pode imaginar 10 metros por segundo. Vem cá, mesma velocidade. Para esse tempo, a mesma velocidade. Para esse tempo, a mesma velocidade. Então, o gráfico da velocidade pelo tempo é simplesmente uma reta paralela ao eixo dos tempos. Tranquilo? É uma reta paralela ao eixo dos tempos. Aqui, a velocidade, reparem, é positiva, porque o gráfico está para cima do eixo, né? Do eixo dos tempos, do eixo X. Esse outro gráfico aqui está abaixo, então essa velocidade aqui ela é negativa. Reparem, movimento retrógrado, né? Porque a velocidade dela é negativa. Ou seja, o que está acontecendo? Esse móvel está freando, gente? Hein? Vem cá. Velocidade negativa é sinônimo de frear? Não, não é. Velocidade negativa é sinônimo de andar no sentido negativo da trajetória, está voltando na trajetória, tá certo? Está andando no sentido que você, no sentido contrário daquele que nós adotamos como positivo. Cuidado, gente, velocidade negativa não é retardar, não é frear. Velocidade negativa é simplesmente andar no sentido contrário daquele adotado como positivo na trajetória, certo? Volta lá. Então, é isso que a gente consegue ver no gráfico da velocidade pelo tempo. Né? E mais um detalhezinho importante, que é o seguinte. A área, de novo, ó, gráfico da velocidade pelo tempo. Imagina que você tem um intervalo de tempo que vai do zero até esse tempo t final aqui. Então você tem um intervalo de tempo. A área dentro desse intervalo de tempo até a curva, essa área aqui, ó, ela é numericamente igual à área... ou melhor, desculpa, eu falei área de novo, né? Professor. A área, ela é numericamente igual ao deslocamento do móvel naquele intervalo de tempo. Quer ver? Volta lá no slide, ó. Essa área, ela é numericamente igual ao ΔS. Cuidado, não é igual à posição que ele ocupa agora. Não, é igual ao quanto que ele andou, qual foi o deslocamento dele em cima dessa trajetória. Dá uma olhada como isso é verdade, ó. S igual a S0 mais VT, equaçãozinha do sorvete, equação horária das posições. Traz o S0 para cá, porque daí você fica com S menos S0, que é exatamente o ΔS. Concorda comigo? Traz o S0 para cá mudando sinal, você ganha o ΔS, que é igual a V vezes T. Ora, mas o que é V vezes T? Se você olhar aqui para a figura, se você fizer V vezes T, né, ou até seria melhor ter colocado ΔT para a gente enxergar melhor, mas ó, V vezes ΔT é a área do retângulo, base vezes altura. Então se você fizer base vezes altura, você tem V vezes T. Ora, então o deslocamento é a área. Então tá aqui. E por que eu sou obrigado a colocar esse Nzinho na frente em cima do igual? Porque eles não são iguais do ponto de vista físico. Uma área não é igual a um deslocamento. Qual que é a unidade de área no sistema internacional? Metro quadrado. Qual que é a unidade de deslocamento? É metro. Metro quadrado não é igual a metro. Então tem uma coisa errada do ponto de vista das unidades. A equação não está equilibrada. Mas é interessante perceber que o número coincide. É bem interessante isso, né? Que a área desse gráfico da velocidade pelo tempo no instante, no intervalo de tempo desejado, é igual ao deslocamento executado pelo móvel nesse intervalo de tempo. Tá claro isso? Né? Então aquela área, ela mostra para a gente numericamente quanto vale o deslocamento do móvel naquele intervalo de tempo ΔT que você passou estudando o movimento. Tudo bem até aqui? Vamos voltar lá? Então tá, olha só, vamos fazer alguns exercícios para tentar enxergar melhor esse negócio. Exercício 01. O gráfico ilustra a posição S em função do tempo de uma pessoa caminhando em linha reta, né? Isso é importante, linha reta, movimento retilíneo uniforme,
durante 400 segundos. Então o gráfico vai de 0 até 400 segundos, certo? E é um gráfico da posição pelo tempo. Só que cuidado, que esse gráfico não é só de uma retinha. Se você olhar bem, tem 3 situações. Tem essa primeira aqui, tem essa segunda e tem essa terceira que a gente vai analisar separadamente, tá certo? Com base no gráfico, analise as afirmações a seguir. Em nenhum instante a pessoa parou. 2. O deslocamento da pessoa durante os 400 segundos foi 180 metros. A distância percorrida pela pessoa durante os 400 segundos foi de 120 metros. Tá? Então vamos analisar. Vamos para outro slide. Então eu reproduzi aqui a figurinha. E aí ele diz o seguinte, que a pessoa não para. Né? Ele disse na primeira afirmação, quer ver? Ó, em nenhum instante a pessoa parou. Será que ela não parou mesmo? O que aconteceu do instante 100 até o instante 300? Ela ocupou a posição 100 metros no instante 100 segundos. Mas o que aconteceu daí até 300? Ela ficou exatamente no mesmo lugar. Ela ocupou a posição 100 metros de 100 até 300 segundos. Então ela parou, certo? Se ela ficou no mesmo lugar, ocupando o mesmo espaço durante esses 200 segundos, de 100 até 300, é claro que ela parou. Ela parou sim, certo? Tranquilo, gente? Então falso, porque nos instantes 100 e 300 ela realmente parou, certo? O que ele fala na segunda? O deslocamento da pessoa durante os 400 segundos foi de 180 metros. Ora, deslocamento, delta S. Vamos lá, delta S. S menos S0. Qual foi a posição final dela? Então vai lá. Gente, final de tudo que ela fez. Posição final é no último instante que a gente analisou o movimento. Tá aqui, ó. Essa é a posição final dela. Olha lá, quanto que é no eixo? 80. Então, posição final 80. Qual é a posição inicial dela? A posição do início do teu estudo, lá no instante 0. Aqui, ó, ela partiu da origem, percebe? Então, a posição inicial dela era 0. 80 menos 0, 80 metros. Então, o deslocamento dela foi de 80 metros. Ela andou 80 metros. Tudo bem? Ela deslocou, melhor dizendo, 80 metros. Tudo bem? Se você medir a distância de onde ela estava para onde ela parou, dá 80 metros no sentido positivo da trajetória, certo? Porque o deslocamento aqui é positivo, certo? Agora, a terceira pergunta é bem interessante, eu comentei relativamente por cima com vocês sobre isso na aula passada. Eu comentei, mas não foi assim muito a fundo. É legal olhar isso agora nesse exercício. A distância percorrida pela pessoa durante 400 segundos foi de 120 metros. Bom, então vamos ver se foi mesmo. Professor, mas ela já não deslocou 80? Pois é. Lembre que deslocamento depende da posição inicial e depende da posição final. E não depende do quanto ela realmente andou. Porque se você olhar para o gráfico de novo, repare que de 0 a 100 segundos, ela saiu do 0 e foi para 100. Então ela andou 100 metros, que eu chamei de ida. Ó. Então ela andou 100 metros na ida. Aí ela ficou parada um tempo, vou fazer assim no gráfico para você enxergar. Ela ficou parada aquele tempo. Só que o que aconteceu? Ela não voltou? Gente, se ela estava na posição 100 e foi para a posição 80, ela não voltou? Ela voltou. E quanto que ela voltou na trajetória retilínea? Ora, se ela estava no 100 e voltou para o 80, ela voltou 20. Então, olha só, mais os 20 da volta. Mas, professor, não tinha que ser menos? Não, porque aqui, distância percorrida é o quanto que ela verdadeiramente andou. Quando você fala deslocamento, o deslocamento depende simplesmente da posição inicial e da posição final. Pronto. Agora, distância percorrida é o quanto que você realmente andou, o tanto que você andou de verdade. Então, o deslocamento e a distância percorrida nem sempre coincidem, certo? Eu diria que na maioria das vezes não coincide. Tá claro? Tudo bem? Coincide se você só andou em linha reta sem voltar, aí coincide. Mas como ela voltou, é diferente. Então, quanto que ela andou no total? 100 na ida, mais o tantinho de 20 que ela voltou. 100 mais 20, 120. Então, a distância percorrida dela foi de 120. Então, é interessante, né? Ela deslocou 80 metros ela deslocou 80 metros depois de ter andado 120 metros no total. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Quer ver? Só rapidinho, tem mais uma questão do Enem. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, esse é um gráfico da velocidade pelo tempo. Cuidado. Mas, professor, isso aí não é uma linha reta. Pois é, exatamente. Mas vamos analisar com calma que a gente consegue enxergar coisas legais nesse gráfico. Mas essa é a velocidade que o corredor desenvolveu de 0 a até 15 segundos aqui nessa corrida de 100 metros. Certo? Então, o que ele pergunta? Baseado no gráfico em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Gente, onde é que a velocidade dele é constante? Olha lá.
Aqui não, aqui foi a máxima variação de velocidade. Aqui, ó, ele já estava atingindo, e aqui assim, ó, o gráfico se aproxima muito de ser uma reta. Lembre que aonde no gráfico da velocidade pelo tempo você tem uma reta, naquela região você tem a característica de uma velocidade constante, certo? Então isso aconteceu em que instantes? Ó, de 5 até 8. Então entre 5 e 8 segundos a velocidade desse atleta permaneceu constante, certo? Então marcou a letra C lá do Enem, de 5 a 8 segundos a velocidade do atleta permaneceu constante. Tranquilo? Joia, gente? Veja, questãozinha do Enem, usando de uma forma bem tranquila. Ninguém se matou de fazer conta, percebeu? Resolvemos uma questão do Enem sem conta. Simplesmente uma análise gráfica. Bacana isso. O Enem tem muito disso. Colocar diagramas, colocar esquemas, colocar gráficos. E uma simples análise, desde que você se apodere desse conhecimento, uma simples análise do trecho que interessa. Esse gráfico que a gente viu vai aparecer numa outra questão de aceleração nas próximas aulas. Tá ok? Beleza? Que bom que você esteve aí. Dá uma olhadinha, tem mais exercícios aqui que eu deixei, ó. Se você olhar aqui, ó, tem mais. Aqui, nessa aula não apareceu, mas na outra aula vai aparecer exercícios para vocês fazerem referente a esse assunto, tá ok? Então, mexam com isso, mexam com esse tipo de coisa, leiam física, não é só fazer conta, física também é ler, tá ok? Então, até a próxima aula, valeu, um abraço, até a próxima.